Ok. Pode desligar. Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Matheus, do Ministério Yeshua, e hoje nós vamos falar sobre os 5 benefícios de se ler a Bíblia. E o sexto é o melhor de todos. Primeiro benefício, não seja enganado. Hoje em dia, muitas pessoas estão sendo levadas por qualquer tipo de teologia. E isso tem feito com que muitas pessoas se enganem, achando a vontade de Deus, mas na verdade estão fazendo a sua própria vontade. Ou estão sendo manipulados para fazer a vontade dos outros. E isso faz com que o reino de Deus não seja lastrado para toda criatura de forma excelente. Então, se você está indo na teologia dos outros, você está indo na pregação, naquilo que as pessoas dizem, simplesmente porque faz sentido, você está errado. Talvez, era para ser benefício, era para ser coisa boa, mas quando você vai por qualquer pregação das pessoas, sem com que você analise aquilo, você é enganado. Você não sabe por que você está fazendo. No Jardim do Éden, Lúcifer conseguiu manipular o coração de Eva, que manipulou o coração de Adão, que fez com que toda a humanidade precisasse de suar e saiu da presença de Deus. Aí Jesus teve que vir e resolver isso. Então, entenda a palavra. Se aprofunde na palavra. Conheça a palavra. E segundo benefício, você ouve a voz de Deus. Quando você lê a palavra, você vê tudo aquilo que está no coração de Deus. Sabe? Quando Deus reprova alguma atitude, está na Bíblia. Quando Deus aprova alguma atitude, está na Bíblia. Quando Deus manda um servo, um profeta falar alguma coisa, está na Bíblia explicitamente. Essa foi a vontade de Deus. E quando você lê a Bíblia, você sabe a vontade de Deus. Aí você não precisa de contar com as irmãozinhas com o coque na cabeça, você não precisa de contar com profetada, você não precisa de contar com aleatoriedades da natureza, você não faz aquelas orações tipo, Deus, vem cá, me dá uma... Eu preciso de uma confirmação, Pai. Você não precisa de contar com isso. Porque você ouve a palavra de Deus. A palavra de Deus já está impregnada na sua vida. A palavra de Deus já tá no seu coração. Deus não precisa de se revelar para você. Porque você já sabe aquilo que está na mente de Deus. Quais são as vontades de Deus. Sabe? Porque Deus ele não muda a sua forma, o seu caráter com o passar do tempo. Ele sempre foi, ele sempre é, ele sempre será. Ele sempre reprovou o pecado, ele sempre vai reprovar as coisas ruins, ele sempre vai reprovar isso. Então, se você conhece, você sabe aquilo que Deus quer, se você conhece a palavra dele, você vai fazer aquilo que Deus quer. E terceira, você melhora a sua memória. Quantos personagens na Bíblia você tem que gravar para que você consiga ter um panorama geral da Bíblia? Você tem que lembrar de Noé, você tem que lembrar de José, você tem que lembrar de Abraão, você tem que lembrar de Josias, você tem que lembrar de Davi, você tem que lembrar de Josué, você tem que lembrar de Samuel, você tem que lembrar mais de quem? De Maria, você tem que lembrar de Jesus, o principal, você tem que lembrar de Saul, que bagunçou com Davi. Você tem que lembrar de um monte de gente, você tem que lembrar um monte de nome. E você lembra. Quando vai ter campeonato na sua igreja e você vai lá, você acerta pelo menos 5, porque você grava. E quando você lê a Bíblia todos os dias, quando você lê a Bíblia constantemente, você grava. E é isso que a gente consegue, são esses benefícios. Recapitulando, a gente não é enganado facilmente, a gente não vai por qualquer heresia. Segundo, a gente ouve a palavra de Deus. E terceiro, a nossa memória melhora muito. E quando a nossa mente é melhorada, é aprimorada, nós também nos lembramos das vontades de Deus para a nossa vida, para as promessas de Deus para a nossa vida, para as esperanças que Deus tem para nós. Leia. E quarto benefício, vamos lá. Melhora o foco. Quando você lê a Bíblia, você precisa de
excluir os estímulos externos. Você precisa de focar em uma parada só, para que você consiga entender a Bíblia. E quando você começa a praticar o ato da leitura, o seu foco melhora. Porque você tem que apaziguar, muitas das vezes, a ansiedade, os sentimentos ruins, para que você consiga prestar atenção, para que você consiga ler. Mesmo que minimamente prestando atenção, você precisa de apaziguar as suas emoções para prestar atenção ali. Você não está flutuante no universo, você está ali lendo a Bíblia. Então, quando você lê a Bíblia, você pratica o seu cérebro para ter mais foco. E quando você tem mais foco para ler a Bíblia, você tem mais foco para tudo. A Bíblia, a leitura, hábitos novos, eles não estimulam apenas uma área da sua vida, ele estimula tudo. Quando você tem foco. E quinto benefício, transformação de vida. Sim, a palavra de Deus transforma o nosso proceder e o nosso agir. Quantas vezes já fizemos coisas e quando fomos ler a Bíblia identificamos que muitas delas estavam erradas. A palavra de Deus faz com que nós mudássemos. Fez com que a gente mudasse e faz com que a gente mude. E quando a gente lê a Bíblia, a gente é transformado pela renovação da nossa mente, porque quando a gente lê, a gente se alimenta, e quando a gente se alimenta, o nosso corpo ele absorve todos os alimentos que entram, seja por estímulos, né, normais de alimentação, seja pela audição, seja pela visão, seja por qualquer coisa, você se alimenta daquilo. Claro que é de uma forma assim, metafórica, mas a gente se torna aquilo que a gente se alimenta. E eu falei do sexto benefício. O sexto benefício é o mais louco. A gente se torna a imagem e semelhança de Deus. Deus, ele é complexo. Deus é um ser acima de qualquer pensamento que já teve. Deus é como se fosse um diamante em que há multifacetas. Um diamante, quando você gira ele no seu próprio eixo, você consegue ver vários feixes de luz saindo dele. Você não vê feixe de luz, mas você vê várias reflexões da luz. E assim Deus é. Deus tem multiformas, Deus tem multiconhecimentos, Deus é grande. E quando a gente lê da palavra dele, a gente começa a entender mais a ele, a gente consegue ver mais de Deus nas coisas, a gente consegue ter mais paz, a gente consegue ter técnicas mentais para, passar melhor nessa vida. Deus ensina muitas formas de a gente conseguir combater o medo, combater a ansiedade, combater as heresias. Deus faz a gente questionar e quando a gente se torna mais semelhança dele, a gente começa a fazer aquilo que ele nos chamou para fazer. Ou seja, leia a Bíblia e se torne aquilo que Deus te chamou para fazer. Deixa um comentário aí, curte, compartilha e se você gostou, continua acompanhando a gente aqui, tá bom? Se você é de Itaperuna, é nóis. Eu também sou de Itaperuna. E essas foram os 5 benefícios de ler a Bíblia, mais um que é se tornar mais semelhante de Deus. Até a próxima, semana que vem vai ter mais vídeo e aí também tem mais vídeo também. Então, tchau.